Excelente notícia no Vasco, rapaziada. Segundo informações, a Crefisa pode ser a nova dona do Vasco, rapaziada. Leila Pereira empresta 80 milhões aos cofres do Vasco e os palmeirenses estão revoltados com essa informação. Isso e muito mais. Espero que você goste do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque o Flávio Dias também vai trazer informações sobre esse assunto, entre outras coisas relacionadas ao time para domingo. Valeu, fique com o vídeo e logo estaremos trazendo mais atualização para vocês. Palmeiras, mas o que me irritou ontem, a gente nem comentou muito, o que me irritou ontem foi isso aqui, Karine e André. Olha, logicamente isso aqui é uma montagem, colocando a camisa do Vasco na Leila Pereira. Agora, a Leila Pereira, né, emprestando 80 milhões de reais pro Vasco. Karina, Leila Pereira é vascaína? Pra mim ela é vascaína. O que ela fez? Ganhou a concorrência, Lugó. Mas que concorrência? É vascaína, Lugó, é vascaína. Separa o CNPJ do CPF, Lugó. Não separa. Ela ganhou concorrência, Lugó. E não foi agora, não foi ontem que ganharam. Já tem um certo tempo, uma concorrência, Lugó, para recuperação judicial. Ela tava louca, André, ela tá louca para ficar do lado do Vasco. Tá lavando com o Pedrinho, tava lá com a máquina abraçando o Pedrinho. Ai, Pedrinho. Ela é vascaína, André, ela é vascaína. Mas, Lugó, ela ganhou a concorrência, Lugó. Não é que ela foi lá e, olha, tô 80 milhões. Ela ganhou a concorrência, Lugó. Ela ganhou a concorrência. Com o Corinthians assim. Ela não faz concorrência, né? Com o Corinthians não tem concorrência, só com o Vasco. Não sei, Lugol, mas não fica entrando nessa coisa. Isso é coisa de flamenguista, que os cotovelos ficam inchados. Não, eu entro nessa. Eles acham que tem o dia do rubro-negro. Lugol, eu não tô querendo dizer que o Palmeiras ganhou do Vasco. Não, eu não quero dizer que o Palmeiras ganhou do Vasco por causa disso. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a Leila fica se aproximando do Vasco, o mandato dela tá acabando no Palmeiras 2027. Eu não duvido nada se ela não pega as trouxas dela e vai morar lá em São Januário. Esse que é o problema. Esse que é o problema. É livre, Lugol. É livre, então não fica com esse. Eu sou palmeirense porque meu marido, quando chegou. Teu marido, quando chegou, você já tá pulando o muro, indo lá pra São Januário. Como é que chama aquele diretor de futebol do Flamengo? Tá no Remo agora. Tá no Remo. O diretor de futebol do Flamengo tá no Remo. O que saiu da última gestão do Landim. Me deixa irritado. Esse tema aí que movimentou de ontem para hoje, notícia que foi dada pelos companheiros do GE, a gente dá aqui o crédito sempre, né? Eu acho que é importante a gente fazer isso sempre. E eu fui apurar hoje um pouco mais dessa situação, porque um possível acordo entre Vasco e Crefisa pelo empréstimo DIP de 80 milhões, que foi algo que o Vasco sinalizou que poderia fazer, com a justificativa de equilíbrio financeiro, salários, fornecedores, impostos, e que já consumiria aí, pelo menos a curto prazo, agora 30 milhões, mas até o final do ano 70 milhões, e que depende do aval da Justiça, está trazendo aí muitas discussões por conta de um possível conflito de interesses. A Crefisa poderia ser um futuro parceiro da SAF do Vasco, mas ela pode, tendo o presidente linkado a um clube, porque José Lamáquia, presidente da Crefisa, é marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ontem, até depois do jogo, em função até do resultado, já se levantou esse boato de que Vasco-Palmeiras, já estaria arrumada a coisa, né? E hoje o perfil Lei em Campo divulgou uma reportagem muito interessante falando sobre essa questão do risco de conflito de interesse. Eu vou trazer algumas partes dessa matéria, a começar pela questão legal do negócio. Diz a matéria que, do ponto de vista jurídico, sim, é legal. A legislação brasileira não impede que clubes ou SAFs contratem empréstimos com instituições privadas, nem que dirigentes tenham empresas atuando nesse mercado. O contrato ainda vai ser submetido à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o que confere controle adicional. Um segundo aspecto levantado é o risco que traz do ponto de vista da conformidade. O maior risco não está no contrato em si, mas no que ele representa. Ao receber financiamento de empresa ligada a dirigente de clube concorrentes, o Vasco passa a conviver com a sombra de um possível conflito de interesse. Ainda que não haja ingerência direta, a dependência financeira pode gerar desconfiança. O risco, na verdade, é reputacional, mas também institucional. Abre precedente para relações econômicas cruzadas entre clubes da mesma liga. Um outro aspecto também comentado se esse caso abre uma brecha para a compra do Vasco pela Crefisa,
que é um outro debate que surge, é que se esse empréstimo poderia abrir espaço para uma futura aquisição da SAF do Vasco pela Crefisa. Em financiamentos DIP, o credor ganha posição privilegiada e pode, em caso de inadimplência, ampliar seu poder sobre a empresa devedora. Ainda que o contrato não preveja participação acionária imediata, especialistas alertam que esse tipo de operação pode ser a porta de entrada para o controle. E há uma última discussão, que é uma discussão sobre o que o esporte, o que o mercado deve fazer. Porque esse episódio expõe uma lacuna regulatória. O futebol europeu já enfrentou dilemas semelhantes e reagiu. A UEFA, por exemplo, tem regras rígidas contra multi-club ownership, quer dizer, donos de vários clubes, e vínculos econômicos que comprometam a independência entre equipes. No Brasil ainda não há norma específica sobre financiamentos entre clubes ou operações envolvendo dirigentes. E há uma opinião do jornalista, que é advogado e colunista também do portal UOL, Andrei Kampf, especialista nessa integridade esportiva, que diz, abre aspas, sem regras claras de conflito de interesse, o futebol brasileiro se abre à captura de interesses privados. É preciso que CBF e federações, e quem sabe uma liga, estabeleçam limites para preservar a credibilidade das competições. Só para a gente contextualizar algumas situações, o comentário sempre foi porque Pedrinho e José Lamáquia sempre tiveram, desde o início da campanha de Pedrinho, uma relação muito próxima, muito próxima. Só que, de repente, levantou-se a hipótese porque houve uma separação de que ambos haviam brigado. Pedrinho e Leila não se falavam. Até se comentou que Pedrinho e Leila não ficavam próximos. Pedrinho, quando perguntado sobre a relação, até evitava falar, como se estivesse chateado. Muitos informavam que Pedrinho até evitava ir a São Paulo, jogos contra o Palmeiras, né? Mas a gente vai trazer detalhes que eu pude apurar hoje de fontes de dentro do Vasco, dessa relação próxima, essa relação Palmeiras e Vasco, que eu acho que são informações muito, mas muito importantes, que a gente precisa, de alguma forma, até elucidar. Porque, às vezes, uma mentira contada 10 vezes acaba virando uma verdade. Domingo é o Vitória da Bahia, que, é claro, teoricamente, é um adversário que o Vasco é o favorito. Porém, não dá para bobear. Concentração máxima e zero erro, até porque, se a gente olhar no retrospecto, e eu vou trazer aqui números do site O Gol, o Vasco também é freguês do Vitória da Bahia nos confrontos. O Vitória tem 22 vitórias em 51 confrontos, o Vasco tem 17 vitórias. E no Campeonato Brasileiro, o Vitória tem mais 4 vitórias do que o Vasco. São 18 contra 14. Jogando no Rio, jogando nos domínios do Vasco, são 23 jogos, 11 vitórias do Vasco, 6 vitórias do Vitória. E no Campeonato Brasileiro, há um equilíbrio também. São 18 compromissos, 9 vitórias do Vasco e 4 vitórias do Vitória. Quer dizer, são jogos complicados. Mesmo pegando o Vitória numa situação difícil, o retrospecto é complicado. O último jogo no Rio foi no dia 12 de maio do ano passado. E o Vasco venceu minguadamente por 2-1. Gols de Maicon e Verret. E outra situação bastante curiosa, levantando dados desse jogo, foram 2 anos sem jogo, porque aí revezavam Série B um, Série B outro, em 2022 e 2023. Mas 2021 e 2018, o Vasco perdeu em casa os 2 jogos desses 2 campeonatos. E por 3. Um por 3-0 em 2021 e outro por 3-2 em 2018. Quer dizer, é compromisso difícil, não é fácil, é jogo duro, é jogo bastante complicado. Não dá pra gente achar que vai ser tranquilo, vai ser moleza, porque não vai ser, não vai ser. E o técnico Fernando Diniz falou sobre esse jogo de ontem. Até perguntado que foi sobre a necessidade de mudança de forma de jogar, porque o Vasco jogou aí 4 partidas contra times que propõem jogo, times da parte de cima da tabela, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Flamengo, se teria que mudar. Agora que vai propor jogo, agora que vai ter que jogar para cima do Vitória. Mas, segundo o Fernando Diniz, não tem muito disso não. Não há necessidade de que realmente o Vasco mude a sua forma de jogar. É jogar como sempre joga, claro, dentro dos seus domínios, com a sua torcida, é sempre melhor. Com a palavra, Fernando Diniz. Eu acho que não... A gente não vira a chave por conta disso do Vitória jogar diferente taticamente. A parte tática é um fator do jogo que hoje, por exemplo, não foi o que determinou. Assim. Determinou, de fato, a apatia, o comportamento que a gente teve.
Porque a parte tática, eu não virei a parte tática de cabeça para baixo no primeiro e no segundo tempo. O que mudou foi a atitude. A gente precisa ter a atitude necessária, a vontade de vencer necessária, o respeito necessário com os adversários e principalmente com a gente mesmo, com a nossa torcida. Isso que a gente precisa fazer diferente no ponto vitória. Não é uma questão tática. A questão tática, nesse sentido, é mais simples para resolver. As coisas são mais complexas. A gente precisa entregar mais e eu acredito que vai entregar mais. O time está aprendendo a jogar de acordo com a grandeza do Vasco. Hoje, nos últimos jogos, foi um dia que a gente teve uma queda que a gente precisa retomar rápido e eu espero que a gente retome. E ele vai ter ótimas notícias para domingo. A primeira delas é o volante Barros, que está de volta, jogador que está treinando normal, não jogou ontem por suspensão pelo 3º cartão amarelo, e é um jogador que tem tido um rendimento espetacular. Ele entrou durante o jogo contra o Corinthians, que foi uma derrota, ele estava em campo, mas não como titular, mas de lá para cá, ele abraçou, tirando o jogo de ontem, 7 partidas como titular. E a gente sabe os resultados. O Barros ainda não perdeu jogando como titular. 4 empates e 3 vitórias. É um jogador que, segundo o aplicativo SofaScore, tem 92% de acerto nos passes, 70% de acerto nos passes longos, 46 duelos ganhos, é dos jogadores que mais bate duelo ganho no Campeonato Brasileiro, e 15 desarmes. Quer dizer, é um jogador de muita força no meio de campo. 16 cortes, 41 ações defensivas, 24 bolas recuperadas. É um jogador muito importante e é um equilíbrio que, com certeza, o técnico Fernando Diniz não vai querer perder, porque um jogador como esse não dá para você abrir mão diante daquilo que ele vem jogando. Mas como é que ficaria a estrutura do time do Vasco para domingo com a volta do Cauã Barros? Será que o Tietê permanece? Será que o Hugo Moura sai? E por que eu estou fazendo essas perguntas? Você poderia perguntar, mas vem cá, mas o Hugo Moura não vai para a zaga? Não está definido ainda, porque a gente teve hoje ótimas notícias em relação a Carlos Cuesta, pelo menos nas imagens dos vídeos da Vasco TV, do material produzido pela assessoria de comunicação do Vasco, e a gente vê aí Carlos Cuesta treinando. Essa é uma das muitas imagens do colombiano treinando na sala de musculação, fazendo a sua recuperação. Ele está com o que se chama de transição, mas temos aí amanhã, temos sábado e também temos o domingo. É claro que domingo não define nada, mas tem 2 dias, ele teve uma lesão muscular, mas não sei se é algo assim tão complicado, não sei se é algo assim tão difícil que a gente pense que ele vai voltar. Outro jogador que também apareceu hoje nesse vídeo da Vasco TV, fazendo na mesma sala de recuperação do Vasco trabalho, é o atacante Matheus França. Matheus França, que teve uma torção no tornozelo, é uma lesão muito mais simples, já batendo bola. Esse acho que dificilmente não vai para o jogo. Enfim, são 2 ótimas notícias para o técnico Fernando Diniz, que falou exatamente sobre isso ontem depois do jogo. Sobre se conta com a volta